Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui você acompanha conosco, meu caro ouvinte, na Rádio da Fraternidade Legítima, a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. E neste programa nós estudamos juntos as passagens dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, sempre à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, sempre nos abalizando pelo Pentateuco kardeciano. E você que acompanha conosco já sabe que estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando capítulo após capítulo desta obra. Hoje, na sequência, vamos estudar o capítulo que tem por título A Figueira Estéril. É uma passagem de Lucas, no capítulo 13, versículos 6 a 9, que Pedro de Camargo saca do Novo Testamento para colocar aqui na introdução desse capítulo, que diz: um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi buscar fruto nela, e não o achou. Então disse ao viticultor: há 3 anos que veio procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta. Para que está ela ocupando a terra inutilmente? Respondeu-lhe o viticultor: Senhor, deixa por mais este ano, até que eu cave em roda e lhe deite adubo. E se der fruto, bem está, mas se não, cortá-la-ás. E Pedro de Camargo comenta que a verdade central da alegoria acima é a seguinte: ninguém deve inutilmente ocupar lugar na sociedade. Estamos na terra como as árvores, para produzir frutos. Então importa o motivo de nossa encarnação. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, capítulo 7, da Lei de Sociedade, é a terceira parte da obra. E o subtítulo Necessidade da Vida Social. Allan Kardec fez a pergunta 766. A vida social está em a natureza? Então, exatamente o tema abordado sobre a perspectiva de Pedro de Camargo, considerando o nosso papel na sociedade, como as árvores que devem dar frutos, que devem ser aproveitadas, que devem ser utilizadas ou não, de acordo com a sua saúde. E os Espíritos respondem sobre a vida social na natureza: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, nós temos a possibilidade de nos comunicarmos. Temos as faculdades necessárias para conviver, para estabelecer essa comunhão de valores, de diferenças, de adversidades, de conflitos, sim, para estabelecermos o concurso do aperfeiçoamento das nossas vidas. E também fez a 767. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Então, quantos de nós, às vezes, julga que a solução para viver em paz seria fugir da sociedade, seria encontrar um lugar ermo,
sem habitação, isolado de tudo. Então Kardec está perguntando se essa atitude de isolamento absoluto, ou seja, de nos isentarmos totalmente da convivência social, se ela é contrária à lei da natureza. E os Espíritos respondem que sim, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então esse é o objetivo da convivência: estabelecermos maturidade, superação, reconhecimento das próprias necessidades e o quanto nós precisamos desse senso de coletividade e a consciência da nossa contribuição para esse progresso. E a pergunta 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer ao sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento alguma condição providencial de um objetivo de ordem mais geral? E os Espíritos respondem: o homem tem que progredir. Isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Estiolar, meu caro ouvinte, significa enfraquecer-se. E aí vem o comentário de Allan Kardec: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, e não insulados. E Pedro de Camargo continua: cada indivíduo é uma célula do grande organismo chamado humanidade. Portanto, o mistério se faz que ele, semelhantemente às células do nosso corpo, desempenhe sua função. O parasitismo consiste em consumir, sem produzir. Todos consomem, todos têm obrigação de produzir. Aquele que foge ao cumprimento desse dever é indigno da coletividade de que faz parte. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos. O dever, item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia, para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pôde fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus.
que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males às quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Assinou Lázaro, na cidade de Paris, em 1863. E Pedro de Camargo continua. Falamos até aqui de modo geral. Particularizemos. A que fruto se refere a parábola? Assim como as árvores produzem segundo sua espécie e natureza, assim o homem há de produzir frutos distintos daqueles produzidos pelos seres de categoria inferior. O animal, agindo no círculo estreito de seu gênero, limita-se à luta pela conservação própria. O homem, cujos horizontes se dilatam para muito além desse acanhado ambiente, há de engendrar frutos mais preciosos. O animal vive de sensações. Estas, uma vez satisfeitas, dão-lhe o pleno gozo da vida. O homem tem aspirações irrealizáveis neste mundo. Sua porfia, por isso mesmo, é grande e complexa. Nele palpita, além de uma inteligência e de uma vontade, um coração que vive de amor e uma consciência que aspira à justiça. Vamos continuar estudando o capítulo A Figueira Estéril já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o capítulo A Figueira Estéril, aquela árvore que há 3 anos não dava fruto e que aquele que foi buscar fruto nela não encontrou, e recebeu ordens para cortar a árvore, mas solicitou misericórdia por mais 1 ano e se responsabilizou em adubar, cavar em torno, vendo se mais 1 ano seria oportuno para que então ela desse fruto. Um simbolismo extraordinário sobre a nossa ocupação dentro da sociedade e a permanência dos nossos espíritos no processo de transição planetária dentro desse orbe que é a Terra. Por misericórdia, ainda estamos por aqui, e o bem que pudermos fazer é nosso advogado em toda parte, e o que não fizermos por omissão é o mal que nós criamos para nós mesmos. O fruto, portanto, que o homem deve apresentar
é a melhoria própria. Volta a afirmar Pedro de Camargo. É o aperfeiçoamento do seu caráter. É o desenvolvimento de todos os atributos e faculdades de seu espírito, de modo que ao sair deste orbe, se mostre aos olhos de sua consciência esse juiz impoluto, melhor do que quando para que veio. Então todos nós que estamos encarnados na Terra, meu caro ouvinte, que temos várias oportunidades de encarnações, a Terra também segue o seu progresso. E se nós não acompanharmos esse progresso, nós não teremos oportunidade de voltar aqui para reencarnar na Terra. Então seremos convidados para encarnar, ou reencarnar no caso, em um orbe mais atrasado, levando a nossa experiência para auxiliar aqueles que se encontram em situação muito mais atrasada do que a nossa. E não será acaso esse alvo da verdadeira religião? Pedro de Camargo pergunta, não será esse o objetivo da doutrina espírita? Promover o desenvolvimento dos atributos das faculdades do espírito? O aperfeiçoamento do caráter? Que outro objetivo mais elevado poderá ela colimar? Por que, pois, confundir e obscurecer o objetivo da fé, quando o incomparável Mestre nos mostra simples em sua estrutura, belo, esplêndido e grandioso em suas consequências? O que Pedro de Camargo está fazendo aqui, meu caro ouvinte, ele está perguntando: por que é que nós encarnados complicamos tanto, se tem um objetivo claro, uma meta a ser cumprida, a ser realizada, que é o aperfeiçoamento do nosso caráter, que é a reforma íntima, pela busca do conhecimento de si mesmo? Então, é ineficaz, é inócuo, é inoportuno nós desejarmos forçar os outros a se melhorar, ou desejar este ou aquele comportamento de quem quer que seja. É perda de tempo. Particularmente a juventude, cumpre meditar no assunto desta parábola. A doutrina que dela ressalta nada tem de comum com a velha escola religiosa, cujos dogmas caducam e se desfazem ao sopro vigoroso do racionalismo contemporâneo. Pedro de Camargo está dizendo aqui sobre a perspectiva humana das aparências, do exterior, do culto à promoção pessoal, das vestimentas, dos rituais, das suntuosidades dos templos, porque eis a religião que caduca, e a nova, que é a doutrina espírita, vem nos convidar à responsabilidade da construção do bem e do próprio destino. A religião que ora ressurge das páginas do Evangelho não é a religião da velhice, é a religião forte e varonil dos moços. Tal é a natureza da fé que ela inspira. A figueira do apólogo evangélico era nova. Não se trata de um velho tronco cansado e exausto, mas de uma árvore viçosa e fresca, que nada ainda havia produzido, apesar de se achar em plena época de fertilidade. Então veja como é importante, meu caro ouvinte, nós abordarmos a consciência, a experiência dos espíritos superiores, quando trazem a explicação de uma parábola. Essa árvore que foi buscada no seu fruto não era uma árvore velha, era uma árvore viçosa, uma árvore fresca, mas que ainda não dava fruto, porque não tinha fertilidade. Isso quer dizer que Jesus apela para a mocidade, pois esse é o estágio de existência em que cumpre estabelecer as bases de um caráter são e íntegro. O descaso por este apelo do Senhor demanda o emprego de adubos. Sim, porque aquele que desejava retirar o fruto e pediu misericórdia ao viticultor, disse que colocaria adubo em torno da árvore, ou seja, que incentivaria, que convidaria, que daria apoio, que faria com que houvesse empatia, acolhimento, para que este estabelecesse a oportunidade de reconsiderar. E o revolvimento da terra em torno da figueira
para que gere figos, isto é, da incúria na obra de nossa evolução nasce a dor, sob aspectos vários e multiformes. Então, esse é o preço da consequência natural da omissão do trabalho e da ocupação do bem e do despertar de consciência nesse sentido. Surge a dor como aguilhão da consciência para nos convidar a reconsiderar. Assim como a charrua rasga as entranhas da terra, cortando o fundo, abrindo sulcos, revolvendo a superfície endurecida pela canícula, assim o sofrimento, abalando profundamente o íntimo de nosso ser, desperta a consciência adormecida, acorda a razão, afina os sentimentos. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes. Antes, bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, meu caro ouvinte, não é Deus que nos condena, não é Ele que nos dá a dor. Nós somos os construtores do próprio mecanismo de limitações da expiação, porque pela omissão e mau uso do livre-arbítrio, nós estabelecemos o afastamento das leis naturais, das leis que estão escritas em nossa consciência, causando então as próprias enfermidades. Pelos desvarios morais, pelo caráter ainda imaturo, não desenvolvido, nós nos comprometemos por este caminho que pode ser a fieira do mal quando é consciente, ou a fieira da ignorância quando não sabemos. O fato é que as consequências surgirão para estabelecer a retificação necessária, porque a justiça divina alcança a todos nós. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: como a charrua e os adubos tornam produtiva a árvore estéril, a dor converte as almas frias e egoístas em corações generosos, fecundos em obras de amor. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Não nos importemos, meu caro ouvinte, tanto quanto o nosso passado, do que realizamos antes, porque reviver esse passado é impossível modificá-lo. Potencializá-lo é cristalizar-se no tempo. Vamos viver o presente, em vistas da eternidade. A eternidade, meu caro ouvinte, é o agora. E nós que somos espíritos imortais, temos na misericórdia divina, na sua justiça maior, a oportunidade de receber todo esse adubo. É como se fôssemos essas árvores, que estamos jovens, viçosas, mas precisamos do adubo. O adubo é a prece, é o trabalho do bem, é a busca pelos estudos, pelo conhecimento, pela ocupação efetiva
como voluntariado, servindo, amparando, renunciando, fortalecendo-se a cada dia com o Evangelho de Jesus em nossas vidas, para que possamos dar bons frutos e sermos úteis na sociedade e, como um todo, realizarmos esse progresso em comum, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.